tarde, Beatriz. Seja bem-vinda à nossa live. Espero que hoje a gente consiga finalizar ela, né? Já que ontem simplesmente parou tudo, não consegui salvar. Hoje vamos ficar na expectativa que vai dar certo, que a gente possa compartilhar nosso momento aqui com os demais que não puderam participar ao vivo, né? Vamos aguardar, tinha mais alguns alunos online, vamos aguardar que eles entrem para que a gente possa dar continuidade à nossa live, fazer a nossa correção da atividade de matemática da página 54, do nosso livro didático. Acredito que você já esteja acompanhando, inclusive você foi muito bem na atividade, e aí você vai compartilhando aqui seus acertos ao longo da live nos comentários. Vamos aguardar os demais. Então vamos lá, vamos iniciar nossa correção de atividades. Atividade proposta foram a primeira questão da página 54, dos item A ao item E, questão 3, 4, 5 e 6. Foram as questões apresentadas para trabalhar o conteúdo de subtração de números inteiros. Então a primeira questão dizia o seguinte: calcule o resultado de cada subtração a seguir. Então a gente tinha diversas subtrações. Eu pedi que vocês fizessem apenas o item E, que era uma forma, né, de vocês compreenderem, não ficar muito repetitivo, e tinha mais questões interessantes que vocês poderiam estar fazendo também. Então aqui na primeira questão, item A, pelo processo que foi apresentado, né, Beatriz? A gente tinha 0, e aí nas subtrações, qual foi o passo a passo explicado ontem? Seria, a gente troca o sinal de subtração pelo de adição e trabalha com o oposto, né, do próximo número. Então aqui eu tenho 25, eu vou utilizar menos 25. Então 0 menos mais 25 fica 0 mais menos 25. A gente utiliza a adição e utiliza o oposto do segundo número. Olá, Luísa, seja bem-vinda. Então, vamos lá. 0 menos 25. Então, 0 e 25, ó, aqui é nulo, então fica menos 25. Ok? Então, ó, pensando lá naquele contexto que nós tínhamos apresentado. Eu tenho nada, e aí eu tiro um valor de R$25, por exemplo. Eu fico com um prejuízo de 25. Entendido? Pra vocês compreenderem, né, esse processo aqui matemático, trazendo para uma situação, imagine que você não tem nada e você tira R$25, ou seja, você fica R$25 negativo. Letra B. 0, primeiro você repete, aí você soma com o oposto do segundo, mais 15. 0 mais, estava negativo, ficou positivo. Então, a mesma situação, não tenho nada e ganho 15, fico com 15 positivo. Não é obrigatório colocar esse sinalzinho de mais não, tá? Como eu já expliquei por diversas vezes. Aqui é positivo e aqui também é positivo. Deixa eu ver o que mais. Temos mais alguém aqui com a gente. Luísa, Beatriz. Vamos lá. Letra C. Menos 11, você repete o primeiro e soma com o oposto do segundo, menos 32. Menos 11, menos, ó, subtração, você troca pelo sinal de adição e trabalha com o oposto. 32 positivo, 32 negativo. Menos 11 mais menos 32. Sinais iguais. Sinais iguais eu já falei que nós devemos fazer o quê? Sinais iguais nós somamos e repetimos o sinal. 11 mais 32, 43. Como ambos estão negativos, resultado negativo. Menos 43. Ou 43 negativo. Letra D. Mais 40. Mais, ó, tá subtraindo, vem para adição. Inverso de 47 positivo. 47 negativo. Agora eu tenho sinais diferentes. Quando eram sinais iguais, a gente somava.
quando são sinais negativos, sinais diferentes, subtraímos. 47 menos 40 é 7. Como os sinais são diferentes, fica positivo ou negativo? A gente vai considerar o sinal do número maior. 47 é maior do que 40. 47 está negativo, resultado negativo. Menos 7, menos 43, 15, menos 25. Ok? E o último item aqui da primeira questão, o item E. E aí eu deixo até o convite para vocês, né, a sugestão para vocês fazerem o restante, para verificar. No final do livro de vocês, né, tem um gabarito, vocês podem conferir se realmente acertaram. É só uma sugestão para ampliação de conhecimentos. Então, o item é menos 1, primeiro você repete, e aí você soma com o oposto do segundo. 64 negativo fica 64 positivo. Agora eu tenho um positivo e um negativo. Sinais diferentes, subtrai. 64 menos 1, 63. Quem é o maior? 64. Está positivo? Então, resultado positivo. Ok, meninas? Coloquem um ok aí se tiver tudo entendido. Se tiverem acertado todas. Se tem alguma dúvida. Guardando aí a interação de vocês. Enquanto vocês respondem, né, a conexão demora um pouquinho a chegar as respostas, o meu áudio chegar até vocês, a gente já vai adiantando aqui para a segunda questão, que no nosso livro era a terceira, né? No restaurante em que Cláudia trabalha, a temperatura no interior do freezer é de 9 graus Celsius negativo. E a temperatura fora do freezer é 22 graus Celsius. Qual é a diferença? Então, já sei que a gente vai subtrair. Qual é a diferença entre a temperatura interna e a temperatura externa do freezer? Temperatura interna, menos 9. É isso, ó. Temperatura no interior, menos 9. E aqui a gente vai calcular a diferença com a temperatura externa. Então, subtração, menos 22 graus Celsius, não é isso? E a regrinha diz o quê? Repete o primeiro e soma com o inverso do segundo. Menos 9 mais o inverso não, o oposto, né? Que a gente usa essa palavrinha, o oposto. 22 positivo, 22 negativo. Sinais diferentes a gente faz o quê? Soma. 22 mais 9, 31. Como os sinais são iguais, nós somamos e repetimos o sinal. Menos 31. Mas como eu estou querendo a diferença entre a temperatura, né? Então a diferença de um ponto até outro. Pensa isso dentro de um contexto de reta numérica. Está aqui no ponto, por exemplo, aqui eu tenho o menos 9 e eu vou até o 22. Ok? Aí eu quero saber nessa variação aqui, ó, essa diferença. Então esse valor aqui entre eles é um valor positivo. Então aqui no caso, a nossa resposta vai ser: qual a diferença entre a temperatura interna e a externa? Vai ser de 31 graus Celsius. Essa é a resposta final positiva, tá bom? Compreendido? Não sei se é meu chat que não está recebendo as mensagens ou vocês não estão interagindo. Mas de qualquer forma, seguimos com a nossa correção. Então, a primeira questão, resolvemos algumas subtrações. E aqui na segunda, nós calculamos aqui a diferença de uma temperatura a outra, né? A mínima e a máxima, pensando assim. 31 graus Celsius. Agora a gente vai aqui para a nossa terceira questão, que é a quarta, do livro de vocês, tá? A gente vai para essa questão 4 do livro. Observe na figura um instante em que estão alinhados verticalmente um helicóptero voando a de 14 metros em relação ao nível do mar. Como ele está, ó, acima do nível, vejam só, 14 metros positivo. Tudo que se refere acima do nível do mar é positivo. Tudo para cá é positivo. Já o que está abaixo do nível do mar
observem, tudo que está abaixo do nível é negativo. E um submarino que navega a 63 metros de profundidade em relação ao nível do mar. Ou seja, olha só, a distância aqui, né, da água, do nível do mar até o submarino é de 63 metros. Mas a gente indica essa medida negativa porque ele está abaixo do nível do mar. Qual a distância? Eu já sei que distância vai ser sempre positivo, não é? Qual é a distância entre o helicóptero e o submarino nesse instante? Então, nós vamos calcular a diferença de um ponto a outro. Mais 14 menos 63. Não é isso? Mais 14 é a posição do helicóptero e menos 63 do submarino. Nós vamos calcular a distância entre eles, de um ponto a outro. Repete a primeira e soma com o inverso, o oposto da segunda. Mais 63. 2 positivo, 14 mais 63, vai ser quanto? 77 positivo. Como nós estamos procurando a distância em metros, resposta 77 metros. Oi, Kaique. Seja bem-vindo. A resposta já da questão 4 do livro, nossa terceira questão no caderno, tá? 77 metros. E aqui você tem, né, as demais respostas. Depois você volta lá aqui no IGTV do Instagram para verificar as questões anteriores. Realmente a conexão não está ajudando muito, Rodrigo. Seja bem-vindo também. Mas fique tentando aí um pouquinho de paciência que dá certo. Caso não consiga acompanhar até o final, depois eu vou estar encaminhando o link também lá no nosso grupo. Vamos torcer que a internet também consiga finalizar a nossa live. Não aconteça o que ocorreu ontem, né? Questão 4, que vem a ser a questão 5 do nosso livro didático, tá? Ó, vamos acompanhando aqui de acordo com as minhas observações. Carmen e Amélia adoram jogar cartas. No jogo de ontem, Carmen fez 310 pontos e Amélia 130 pontos negativos. Quantos pontos Carmen fez a mais? Ó, quando eu usei a mais, eu já sei que eu vou fazer uma subtração. Então, eu vou fazer, ó, Carmen fez 310 pontos e eu vou subtrair por menos 130, que são os pontos da Amélia. Então, repete a primeira, lembra lá da regrinha da subtração de números inteiros? Repete o primeiro e soma com o oposto do segundo. 130 está negativo, fica positivo. 310 mais 130 vai ficar o quê? 440 pontos. Essa foi a quantidade de pontos que a Carmen fez a mais do que a Amélia. A Carmen fez 310, a Amélia fez menos 130. Então, a diferença entre eles foi de 440 pontos. Certo? E aí, a gente já vem para a última. Olha como foi rápido. Nossa quinta, que no caso do livro era a sexta questão, tá? Não vão confundir isso direitinho. Acompanhe direitinho aí no caderno e no livro. Observe o quadro com as temperaturas mínimas e máximas registradas em algumas cidades no dia 2 de dezembro, né, conforme apresentado aqui. Então, nós temos cidades de Nova York, Toronto, Moscou, Montreal e Madrid. Então, vamos lá. Qual foi a variação de temperatura nesse dia em graus Celsius na cidade de Nova York? Letra A, Nova York. Não vou escrever, senão a gente não vai ter espaço suficiente. Então, Nova York, vocês acompanhando aí pela tabela, ó, a temperatura mínima foi de menos 8. E aí, como a gente vai calcular essa variação? Menos mais 11. Ok? Temperatura mínima e temperatura máxima. Mínima e máxima. A subtração é para calcular a variação. Regrinha nos diz que... Vou tentar utilizar outra corzinha aqui para diferenciar para vocês. Caneta azul mesmo. Vamos lá. Repete, a regrinha é: repete a primeira e soma com o oposto da segunda. 11 tá positivo, fica negativo. Olha só, menos 8, menos 11. Sinais iguais faz o quê? Soma
8 mais 11, 19. E repete o sinal, ó, negativo, negativo, não eram sinais iguais? Você soma e repete o sinal. Só o que é que acontece? Como eu quero essa variação em temperatura, ou seja, aquela mesma situação, ó, de um ponto até o outro, esse valor vai ficar positivo. Então, a variação vai ser de 19 graus Celsius, ok? Tá aí a resposta da letra A da questão 6 do livro, a quinta do caderno de vocês. Na letra B, nós vamos calcular a variação, né, de temperatura mínima e máxima de Toronto. Vamos lá. Toronto estava com temperatura mínima de 12 graus negativo e máxima de 7 graus negativos. Temperatura mínima, temperatura máxima. Vamos ver aqui como que dá essa variação. Repete a primeira, menos 12, e soma com o oposto do segundo. Quem é o oposto de 7 negativo? 7 positivo. Menos 12 mais 7. Sinais diferentes. Eu já disse que sinal diferente, quem não lembra, anota para não esquecer. Sinais diferentes, você subtrai 12 menos 7, 5. E conserva o sinal do número maior. 12 é maior do que 7. Então, se 12 está negativo, resultado negativo. Mas, por se tratar também de variação, seguindo o exemplo anterior, nós vamos fazer o quê? Menos 5 vai ser 5 graus Celsius. Viu? Entendam isso. Variação de temperatura, distância. Vocês sempre vão marcar o resultado positivo. Lá na prova externa vai vir um 5 e um menos 5. Se você não se atenta, vai marcar o menos 5. Porém, por se tratar de variação, é resultado positivo. Não esqueçam disso. Letra C. Vamos agora para a letra C, Moscou. Moscou teve uma temperatura mínima de 7 negativo e temperatura máxima de 2 negativo. Professor, por que você está usando esse menos? Porque nós estamos calculando a variação. Nós estamos subtraindo esses dois valores, ó, mínimo e máximo. Então vamos lá, regrinha é, repete o primeiro e soma com o quê? A gente soma com o oposto do segundo. 2 negativo, 2 positivo. Sinais diferentes novamente, olha, tem um negativo e positivo. Sinais diferentes, eu falei o quê? Subtrai. 7 menos 2, 5. 7 é maior do que 2. Se 7 é maior do que 2, 7 é negativo. O resultado também é negativo. Porém, variação, a gente transforma esse valor em positivo. 5 graus Celsius. Estão compreendendo direitinho, estão anotando tudo, fazendo as correções necessárias, colocando o Czinho de certo quem acertou tudo. Na letra D, nós vamos calcular a variação de temperatura de Montreal. A gente, inclusive, calculou essa temperatura ontem na nossa live de exploração do conteúdo, né? A gente calculou já essa variação de Montreal, que era, ó, de menos 13, temperatura mínima, e máxima de menos 6. Vamos lá resolver. Repete o primeiro e soma com o oposto do segundo. Que está negativo, vem positivo. Sinais diferentes novamente. A gente faz o quê? Imagina aí, você tem menos 13 e ganha 6. Você fica com quanto? Com 7 negativo. Por que negativo? Porque o 13 é maior do que 6. E se o 13 é maior do que 6, 13 negativo, resultado negativo. Porém, mais uma vez, como é variação, esse resultado a gente deixa ele positivo. Variação aqui de 7 graus Celsius, de um ponto a outro, tá? E para a gente encerrar, na letra E. Letra E, o que é que nós temos? Madrid. Madrid teve uma temperatura mínima de 7 graus positivo. Ó. Não vou colocar aquele 7, tá? Oh, desculpa, esse sinal de mais. Porque você sabe que tanto esse como esse são positivos.
menos mais 17. Vou colocar aqui só para vocês verem que tem dois sinais juntos aqui. Então vamos lá. Tenho 7, repete o primeiro e soma com o inverso do segundo, ok? Qual é o inverso de 17 positivo? 17 negativo. Então vamos lá. 7 e 17 está negativo. Sinais diferentes, a gente faz o quê? Subtrai. 17 menos 7, 10. 17 é maior do que 7. Se 17 é maior do que 7, negativo. Mas aí eu não posso deixar aqui, nessa variação resultado final, você deixa ele positivo. 10 graus Celsius. Ok? Então acho que deu para vocês compreenderem, dar uma revisada. Vou tentar aqui colocar tudo na tela para vocês fazerem um print, né? Tentei fazer o print aí, Rodrigo, demais. Natanael chegou agora, depois finalizamos, né, Natanael? Mas não tem problema, você vai poder... Você está no Instagram agora, você já vai ver daqui a pouco aqui no IGTV. Tá? Rodrigo, tu pode fazer o print aí. Subir mais um pouquinho para acompanhar de mais respostas também. E aí vocês vão registrando. De qualquer forma, eu também vou estar salvando e carregando no YouTube para que vocês possam fazer todos os cálculos, o passo a passo e entender e ouvir mais uma vez a explicação. Tá, Natanael? Você que chegou agora, você também vai estar disponível o link lá para a gente estar retomando todos esses conceitos e essa explicação. Então agradeço a participação aqui do Rodrigo, da Natanael, da Beatriz, do Kaique, da Luísa, né, que participaram. E seguimos agora lá para o nosso grupo de WhatsApp, onde seguimos com as orientações, tá? Grande abraço a todos. Boa tarde.